Em caso você realmente deseje compreender como despertar nostalgia genuína em alguém e fazer com que essa pessoa te busque por vontade própria, e não porque você foi insistente ou suplicou por atenção. Então, este conteúdo foi criado especialmente para você. Hoje, vou te revelar detalhadamente como gerar saudade da forma adequada. Não se trata de desaparecer repentinamente ou se transformar em alguém distante e inalcançável. Trata-se de criar uma ausência significativa, um vazio, que instiga uma presença que permanece mesmo após sua partida. Talvez você esteja vivenciando aquele período em que sente ter experimentado todas as abordagens possíveis. Você foi dedicada, amorosa, atenta, demonstrou interesse genuíno e ainda assim recebeu apenas silêncio. Ou pior, aquela frieza que fere mais profundamente que qualquer conflito. Parece que subitamente a pessoa simplesmente deixou de reconhecer seu valor. E então você questiona se existe alguma maneira de reverter essa situação. Existe sim, e vou te demonstrar. Como, porém, não da maneira que você está pensando. O que você descobrirá neste material fundamenta-se em algo que muitas pessoas desprezam, como o subconsciente responde à raridade, à imprevisibilidade e ao anseio não satisfeito. A psicologia comportamental aborda isso há décadas. E quando você compreende como tudo isso influencia os relacionamentos, especialmente entre homens e mulheres, tudo passa a ter lógica. O problema não é você ser gentil demais, carinhosa demais, dedicada demais. O problema é que, dessa forma, você se tornou previsível, e o previsível não gera saudade, gera comodidade, e comodidade excessiva, sem equilíbrio, resulta em desinteresse. Pode ser que você nunca tenha refletido sobre isso, mas existe um padrão. Toda vez que você se doa excessivamente à pessoa, para de te procurar toda vez que você responde rapidamente à pessoa, demora toda vez que você se entrega completamente à pessoa, te oferece migalhas, e isso não ocorre porque ela é maldosa, é porque o cérebro humano opera assim. Nossa mente valoriza o que é escasso, o que é desejado, o que não se entrega facilmente, e é exatamente isso que você vai aprender a utilizar a seu favor daqui em diante. Então, se você se cansou de correr atrás, se já se sentiu substituída, esquecida, ignorada por alguém que você apenas queria que te enxergasse genuinamente, permaneça comigo aqui, porque nas próximas sessões eu vou te ensinar como usar essa ausência ao seu favor, sem manipulações, sem drama, sem se perder no processo. O que vem agora é diferente de tudo o que você já escutou até hoje, e pode ser precisamente o que vai fazer ele se lembrar de você e desejar retornar. E olha só, se em algum momento enquanto eu falava, você teve a impressão de que eu estava descrevendo exatamente o que você está vivendo, se alguma coisa que eu disse te tocou como um espelho, então escreve aqui, nos comentários de verdade, me conta qual foi a parte que mais te impactou. Até agora, você já se sentiu ignorada mesmo, tendo feito de tudo. Já percebeu que ao tentar estar sempre presente acabou ficando quase invisível. Sua história tem importância, sua voz tem importância, e quando você compartilha, além de se libertar um pouco, você também auxilia outras mulheres a compreenderem que não estão sozinhas nessa jornada. A sua participação aqui é o que mantém esse canal vivo, é o que alimenta essa rede de consciência, de troca de cura entre nós. Então, se esse tema fez sentido para você até agora, deixa seu like nesse vídeo, não só porque ajuda o canal, mas porque esse simples gesto demonstra que esse tipo de conversa precisa continuar, e se ainda não se inscreveu, faz isso. Agora se inscreve e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é feito com carinho, pensando em você, essa mulher que sente que ama, que sofre, mas que também quer entender, e virar o jogo com dignidade, consciência e verdade. A nossa conversa ainda não acabou. Tem muito mais que eu quero te mostrar.
sobre como fazer falta da maneira certa, não para manipular ninguém, mas para inspirar respeito, presença e desejo. Verdadeiro, então, respira fundo, porque o que vem agora pode abrir uma nova porta na sua forma de amar, e sabe o que mais machuca em toda essa história? É que muitas vezes quem mais sofre com a indiferença é justamente quem tentou fazer tudo certo. Aquela mulher que estava ali inteira pronta para somar, que mandava mensagem de bom dia, que se preocupava, que lembrava dos detalhes, que fazia questão de estar presente, não por carência, mas porque tinha sentimento de verdade, só que na tentativa de manter acesa a chama da relação, ela foi se apagando devagar como uma vela que derrete, tentando iluminar o caminho de alguém que já nem olha mais na direção dela. O que machuca não é só o silêncio, é a inversão. Você faz de tudo para mostrar que se importa e, de repente, percebe que quanto mais se entrega, mais ele se afasta, como se seu amor virasse peso, como se sua presença antes desejada agora fosse apenas tolerada. E aí você se pergunta, por que onde foi que eu errei? E talvez a verdade aquela que quase ninguém tem coragem de dizer é que o problema não foi a falta de amor, foi o excesso, um excesso sem equilíbrio, sem troca, sem espaço para a saudade crescer, porque o desejo não sobrevive quando tudo é previsível e tem uma coisa que precisa ser dita com toda a clareza. O amor é lindo, mas quando vira excesso de presença, de resposta imediata, de disponibilidade sem pausa, ele começa a perder o impacto, vira a rotina, deixa de ser conquista e se transforma em certeza. E o ser humano, no fundo, é movido pelo que ainda não tem, pelo mistério, pelo desafio, pela expectativa. Quando você está sempre ali, inteira o tempo todo, o outro não precisa mais buscar, e o que não é buscado quase sempre deixa de ser valorizado. Tem uma história simples que explica isso, de forma quase didática. Uma amiga me contou que preparou uma surpresa linda para o cara que ela gostava. Fez um jantar, escreveu uma carta à mão, cuidou de cada detalhe com carinho. E ele respondeu com um emoji. Isso mesmo, um emoji quando ela me contou os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o que mais doía não era a resposta fria, era perceber que mesmo fazendo tanto, ela não conseguia despertar nenhuma faísca do entusiasmo que sentia. E aí fica a dúvida, será que amar demais desse jeito intenso, sem pausa, sem silêncio, não acaba sufocando o próprio desejo que a gente quer tanto manter vivo? Essa é uma pergunta que cada uma vai responder do seu jeito. Mas talvez seja a hora de repensar a ideia de que mais presença, mais mensagens, mais entrega significam mais. Em conexão, às vezes o que falta não é mais amor, é menos esforço, menos correria para provar o que deveria ser sentido naturalmente. E isso não tem nada a ver com fazer jogo, tem a ver com deixar espaço para que o outro sinta sua falta, deseje sua energia e procure sua presença por vontade própria, não porque ela está sempre ali, garantida. Comenta aqui, tô nessa jornada também. Quero saber quem já viveu isso na pele, quem já amou tanto, que esqueceu de deixar o outro sentir falta. Porque quando a gente começa a enxergar esse padrão, tudo muda. E tem uma virada chegando, só continua comigo. Eu sei que não é fácil aceitar, porque tudo dentro de você aprendeu que amar é estar presente, é cuidar estando por perto, é provar seu valor, sendo sempre disponível. Mas chega uma hora em que a lógica se inverte, e a sensação é quase surreal. Quanto mais você oferece, menos o outro parece valorizar. E aí começa um conflito silencioso, mas profundo. De um lado, o coração sussurrando, fica mais um pouco, mostra que você se importa. Do outro, a realidade gritando, ele só sente falta daquilo que não tem. É nesse momento que uma verdade escondida pode transformar completamente a sua forma de se posicionar emocionalmente. O desejo não nasce da presença constante, e sim da ausência sentida.
Não é sobre se afastar por orgulho, nem ficar em silêncio, só para ver se o outro vai sentir sua falta. Primeiro, isso é jogo. E jogo cansa, desgasta, afasta. O que eu quero te mostrar aqui é outra coisa. É sobre entender que existe um ritmo, uma dança entre dar e recuar, que quando respeitado cria impacto emocional. E é nesse impacto que o desejo nasce, não porque você fez charme ou se fez de difícil, mas porque se tornou rara. A verdadeira escassez não é ausência forçada. É saber ocupar seu próprio espaço e deixar que o outro perceba o peso da sua falta. Já reparou como a gente valoriza mais aquilo que não tem sempre à mão, um perfume que você só usa em momentos especiais, uma comida da infância que só existe num lugar específico, uma amiga que mora longe, mas que quando aparece ilumina tudo de novo. É isso, escassez, que cria memória. E memória, quando toca fundo, vira desejo. É como se a alma dissesse isso, me faz falta. Mas para isso acontecer, tem uma chave que precisa virar. E ela gira no momento em que você para de tentar ser inesquecível, estando ali o tempo todo. Vou te contar uma coisa que ouvi de uma mulher mais velha, daquelas que já viveu amores intensos e perdas que marcam ela. Disse, tem gente que você só começa a enxergar de verdade quando ela para de estar na sua frente, e essa frase ficou na minha cabeça. Porque é isso quando você se afasta com verdade e não para manipular. Você dá ao outro a chance de te ver de novo, de sentir sua ausência, de lembrar o que é ter você por perto. E isso mexe até com os corações mais distraídos. Talvez o que esteja faltando não seja mais demonstração. Talvez o que esteja faltando seja uma pausa, um espaço, um silêncio, com intenção, não para machucar, mas para permitir que o outro se escute sem você. Preencher todos os vazios é nesse tipo de ausência onde você ainda vibra, mas não se derrama, que nasce a saudade, que move, que provoca, que transforma, que deixa marca, comenta. Aí isso faz sentido para mim. Quero saber se essa virada também está tocando aí dentro, porque o que vem depois vai fazer ainda mais sentido, e tem uma coisa que quase ninguém diz, mas que começa a fazer muito sentido. Quando você olha com mais atenção, nem toda saudade vem da distância física. Tem gente que está do seu lado todos os dias, e mesmo assim não faz falta nenhuma, e tem gente que aparece só de vez em quando. Mas quando vai embora, deixa um eco, um rastro, uma lembrança que grita nos detalhes mais simples do dia a dia. Isso acontece porque a saudade real não nasce do tempo. Ela nasce do impacto emocional que aquela presença causa. É como se algumas pessoas soubessem, quase sem perceber, como deixar marca. Não por jogarem com os sentimentos, mas porque intuitivamente entenderam a arte de não se entregar por completo de uma vez. Só é nesse ponto que a gente entra em um território delicado, mas profundamente transformador. Porque para alguém sentir sua falta, você não precisa sumir. Você precisa provocar o que eu chamo de fome emocional e calma. Não tem nada a ver com joguinho. Tem a ver com presença, com intenção, com saber até onde ir, saber quando parar, entender que quando você deixa um espaço, uma lacuna, o outro tende a preencher com desejo. É como se cada gesto seu, cada palavra, cada silêncio fosse construindo uma história inacabada. Os seres humanos não suportam narrativas incompletas, pois nossa mente busca sequência lógica, deseja compreensão e anseia descobrir os próximos acontecimentos. Dessa forma, aqueles que dominam a arte de balancear proximidade com o enigma conquistam um lugar permanente na memória alheia. O primeiro desejo que desperta tal impacto é a sede de enigma, aquela percepção de que você não se expõe completamente logo de início, mantendo aspectos ocultos, aguardando exploração. Essa postura inflama a curiosidade e ativa o impulso de buscar mais informações. A pessoa não se satisfaz facilmente porque percebe múltiplas dimensões, e isso preserva o interesse ardente. O segundo desejo
é a sede de valorização, porém não através de elogios constantes. Justamente o contrário. Trata-se de demonstrar que seu reconhecimento representa algo escasso, precioso e que deve ser merecido. Não se trata de frieza, mas de discernimento, pois quando tudo se torna acessível, perde significado, e quando alguém precisa se esforçar para captar sua atenção, estabelece conexão genuína com seus sentimentos. A terceira sede é a da proximidade seletiva. Você não permanece constantemente presente, mas quando aparece, causa impacto profundo. Sua presença carrega intensidade, possui essência distintiva, timbre particular e personalidade marcante. Precisamente por isso, quando você se ausenta, sua falta se torna perceptível. A quarta sede é a do intercâmbio autêntico, aquele tipo de vínculo onde estar ao seu lado não representa um espetáculo nem um esforço excessivo para agradar, mas sim um encontro genuíno. Um ambiente onde o outro sente liberdade para ser autêntico, mas simultaneamente precisa se movimentar para te alcançar, precisa conquistar aquele espaço junto a você. Finalmente, surge a sede de profundidade emocional. Essa é rara, porque não depende de conversas extensas nem declarações teatrais. Ela nasce da maneira como você toca o outro com sua autenticidade, quando expressa algo que ele nem sabia necessitar ouvir. Isso permanece, isso transforma. Essas sedes, quando bem equilibradas, criam uma presença que permanece viva mesmo durante sua ausência. Geram uma saudade que não necessita lembretes nem cobranças. Apenas espaço, pausas e um silêncio bem posicionado. Quando esse espaço é bem construído, o outro começa a sentir sua falta, não porque você desapareceu, mas porque deixou marcas, um rastro de verdade que ninguém mais conseguiu reproduzir. Comentem, estou nessa jornada também. Quero descobrir quem está começando a ativar essa mudança comigo, porque quando a forma de pensar se transforma, tudo ao redor começa a se modificar também, e isso é apenas o início. Quando começamos a compreender essas sedes emocionais, algo em nosso interior inicia uma transformação. Não de forma drástica, como se você despertasse e decidisse sumir, tornar-se inacessível ou jogar friamente. É mais sutil, como se gradualmente você fosse descobrindo uma nova forma de existir, uma maneira que não sufoca, que não se entrega completamente de uma vez, que não se derrama por inteiro. E então surge um dos ensinamentos mais importantes dessa jornada: saber se revelar progressivamente, como quem não esconde, mas compreende que não precisa se entregar totalmente de uma vez para ser amada verdadeiramente. Algumas pessoas acreditam que ser transparente significa contar tudo imediatamente, revelar cada detalhe, cada história, cada dor já nos primeiros encontros, como se apenas assim o outro fosse realmente se interessar. Mas existe uma verdade mais silenciosa, que poucos têm coragem de admitir. O interesse genuíno não nasce da explicação, ele nasce da descoberta. É a curiosidade que prende, é o desejo de conhecer mais que movimenta. Quando você compreende isso, sua forma de se posicionar muda, não por estratégia, mas por consciência. É como aquelas boas séries da Netflix, sabe? Quando o primeiro episódio termina e você já fica inquieta querendo assistir o próximo. É porque a história não se entregou inteira. Ela deixou questionamentos no ar, criou espaços, plantou mistérios com intenção. E é exatamente assim que você precisa se lembrar de agir nos seus relacionamentos. Você é a história. E se entrega todos os capítulos de uma vez só, o outro perde o impulso de virar a página. Lembro de uma amiga que dizia que nos primeiros encontros já queria colocar tudo na mesa. Os traumas, os medos, as feridas, até os sonhos com ele no futuro. E depois não entendia por que os homens se afastavam. O problema não era o que ela dizia, era como ela se entregava sem pausas, sem dar tempo para que o outro quisesse descobrir por partes. Ela queria ser amada por inteiro,
mas não deixou espaço para o desejo crescer. E o que poderia ser conexão virava sobrecarga. Essa mudança de mentalidade transforma tudo, porque não tem a ver com esconder, tem a ver com entender que você é um universo. E universos não se exploram num único voo. Eles precisam de tempo, de observação, de silêncio entre uma revelação e outra. Quando você se coloca assim, o outro precisa se movimentar, prestar atenção, estar presente, porque tem algo em você que vibra, que atrai, que ainda não foi revelado, e é nesse espaço que o desejo cresce, que a admiração nasce, que a saudade é construída. Comentem. Isso faz sentido para mim. Quero saber se você também já se viu entregando demais, cedo demais, porque é quando nos reconhecemos nesses bastidores que a verdadeira transformação começa. E talvez o que vem depois te mostre porque o silêncio bem colocado vale mais do que 1000 palavras ditas às pressas. Chega um momento na vida em que paramos de perguntar o que somos, porque no fundo o que queremos ouvir não está no rótulo, está na atitude. E quando isso fica claro, alguma coisa muda dentro da gente. Você para de correr atrás de uma definição e começa a observar quem se comporta como quem já escolheu ficar. Porque compromisso de verdade não nasce de pressão, nasce de presença, de prioridade espontânea, do cuidado que vem sem você precisar pedir. O que acontece muitas vezes é que entramos num relacionamento achando que precisamos nos encaixar na expectativa do outro. Começamos a evitar parecer difícil demais, intensa demais, complicada demais. E aí vamos nos podando, escondendo o que incomoda, engolindo o que machuca, diminuindo perguntas até que, sem perceber, começamos a deixar de ser quem somos para tentar caber na história de alguém. Só que o custo disso é alto demais, porque um dia você olha no espelho e já não se reconhece. É por isso que o compromisso verdadeiro não nasce quando você se entrega inteira de bandeja. Ele nasce quando você se posiciona com verdade, quando compreende que seu tempo, seu carinho, seu afeto são preciosos demais para serem desperdiçados. São parte da sua energia vital, e quem quiser estar perto vai ter que reconhecer isso, vai ter que conquistar, cuidar, merecer. E aí você começa a agir como quem sabe disso, como quem não tem medo de perder, porque não está mais disponível para qualquer um. Tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Esse tipo de postura não tem nada a ver com arrogância. Na verdade, é exatamente o contrário. Tem a ver com amor próprio, com aquela virada de chave que acontece quando você para de se colocar como uma opção e começa a se enxergar como um território. Um território onde só pisa quem realmente tem intenção de ficar, onde não se dá a passagem livre para quem não entende o valor do chão que está pisando. E quando essa energia muda, o outro sente. Mesmo que ele não saiba explicar, ele percebe que você não está ali por carência, está por escolha. E isso muda tudo. É como se nesse ponto da caminhada você deixasse de correr atrás de palavras bonitas e começasse a observar os gestos. Porque quem quer mostra, quem sente demonstra, quem fica constrói. E quem não está pronto para isso se afasta sozinho, sem grito, sem cena, sem você precisar implorar por atenção. Porque quem aprendeu a se bastar não mendiga companhia. Ela atrai conexões verdadeiras. Comentem, estou nessa jornada também. Quero saber quem já chegou nesse ponto de virada, quem entendeu que ser escolha é diferente de implorar por definição. Porque quando você se torna essa mulher, o compromisso deixa de ser uma cobrança, ele vira consequência. E então chega aquele ponto da jornada em que a questão já não é mais sobre ele, sobre o que ele sente, o que ele quer ou o que ele vai fazer. A questão passa a ser você, as decisões silenciosas que você começa a tomar por dentro. Aquela hora em que você se olha no espelho com um cansaço que não é do corpo, é da alma. Um esgotamento de quem tentou demais, esperou demais, acreditou sozinha numa história que já virou monólogo.
E nesse momento, sem anúncio, sem cena, você simplesmente para. Para de correr atrás, para de insistir, para de se doar por inteiro para alguém que não sabe o que fazer com nem metade do que você oferece. Isso não é desistir, é despertar. É quando cai a ficha e você percebe com uma clareza que antes não existia, que o amor que sente não pode continuar te colocando sempre em segundo plano. Que essa entrega sem volta, esse carinho que se esvai sem resposta não é força, é sintoma de um desequilíbrio que já te feriu demais. E aí acontece a transformação real. Porque quando você para de tentar convencer alguém a te escolher, é você quem se escolhe de novo. E essa escolha tem força, ela ecoa, ela muda tudo ao redor. E sabe o que é mais curioso? Quando você para, ele sente. Talvez não no mesmo instante, mas aos poucos, nos silêncios, no espaço vazio que sua ausência deixa, na falta que faz seu cuidado, sua presença, sua energia. Porque o que antes ele recebia sem esforço, agora é ausência. E é nesse silêncio que nasce o reconhecimento. Tardio talvez, mas verdadeiro. Porque aquilo que é inteiro demais costuma ser ignorado até o momento em que desaparece. E é nesse sumiço que muita gente começa a enxergar com clareza o que antes tratava com desdém. É como aquele perfume que você só percebe que ama quando já saiu do ambiente, ou aquela música que parecia qualquer coisa até tocar e te levar direto para um tempo que não volta mais. O valor muitas vezes não aparece no agora. Ele se revela na ausência, quando a presença constante vira lembrança. E quando isso acontece, você já não é mais a mesma, porque aquela mulher que um dia implorou por migalhas, agora sabe o próprio valor e não aceita menos do que reciprocidade, presença e verdade. Escrevam nos comentários: estou nessa jornada também, porque esse ponto de virada não é leve. Ele exige coragem, clareza e uma dose profunda de amor próprio. Mas quando ele acontece, você não precisa mais fazer falta. Você se torna inesquecível. E aí tudo muda, inclusive ele. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa conversa tocou algo aí dentro. E isso, para mim, já diz muito sobre a mulher que você é e sobre a força silenciosa que está nascendo em você. Então, se esse conteúdo te ajudou a enxergar melhor, a mudar seu posicionamento ou simplesmente te fez sentir acolhida, deixe um comentário com a frase: estou com você até o fim. Assim eu sei quem ficou até aqui e, mais que isso, sei quem está realmente caminhando nessa jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Não é por ego, é porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também estão tentando se reencontrar no meio do caos emocional. E se quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Assim você acompanha os próximos passos dessa jornada, que ainda tem muita coisa linda para revelar. Ah, e tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo que conversamos até agora. Clique e continue comigo lá, porque às vezes a peça que faltava para virar o jogo está a um vídeo de distância.